Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast, o Gcast aqui da Gazeta do Paraná. Eu sou Eliane Alexandrino e estou à frente a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês o coordenador regional do Sebrae. Seja muito bem-vindo, Augusto Stein. Obrigado, Eliane, obrigado pela oportunidade, obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores. A gente que agradece. Primeira vez aqui na Gazeta? Primeira vez e num momento especial, né? Com certeza, a gente vai falar de negócios, a gente vai falar sobre empreendedorismo, vamos falar da formalidade. Enfim, é muito assunto de agora em diante para você que está aqui acompanhando a gente no Gazeta Entrevista. Já adianto a você, se você tiver sugestões de pauta, já manda para a gente. Aproveita e aciona também o sininho aqui no YouTube e acompanha a gente pelas redes sociais. Augusto Stein, conta para a gente, antes de a gente entrar sobre a questão do Sebrae, dessa feira, né, grande feira, pela primeira vez Cascavel vai receber, né, além dos grandes centros. Mas conta quem é você, me fala um pouquinho sobre a sua formação, o pessoal que está acompanhando, saber quem que é o Augusto Stein. Legal. Meu nome é Augusto César Stein. Eu não sou natural de Cascavel, mas moro há muitos anos aqui no oeste do Paraná. Sou natural de uma cidade chamada Marmeleiro, lá no sudoeste do Paraná, perto de Francisco Beltrão. Olha, veio de longe. Vim de longe. Na época vim para o oeste, fui a Foz do Iguaçu para fazer faculdade. Minha formação é turismo, eu sou turismólogo de formação, trabalhei alguns anos na área. E em 2008, no final de 2008, ingressei no Sebrae, lá em Foz mesmo. Fiquei uns anos trabalhando no escritório de Foz do Iguaçu, que já pertence à nossa regional, aqui é a Regional Oeste. E em dezembro de 2017, mais precisamente janeiro de 2018, eu vim a Cascavel quando assumi a gerência da unidade regional. Desde então, moro em Cascavel, estou na frente da Regional Oeste do Sebrae Paraná. E o que fez? Uma pessoa que se formou no ramo de turismo, mudar para os negócios. Boa pergunta, né? A gente nunca entende como a vida nos leva para diferentes rumos. Quando eu entrei no Sebrae, na verdade, antes de entrar no Sebrae, eu atuei com o segmento de turismo, muitos anos, com o grupo Rafael Palace em Foz do Iguaçu. Trabalhei na área comercial do grupo e, por um acaso do destino, acabei entrando no Sebrae. Trabalhei também com um projeto de turismo no Sebrae, com outros projetos. Trabalhei com operação internacional, trabalhei em desenvolvimento territorial, ambiente de negócios. E é como você mesmo falou, né? A empresa vai nos levando para outros rumos, assumir outros projetos, outras ações. E quando assumi a gerência da unidade, então no início de 2018, aí você sai de uma função mais técnica, especialista, né? E vai para uma função mais generalista, uma função mais de gestão, mais estratégica, que é onde estou até esse momento. Tá certo. E antes de falar de negócios, você é uma pessoa que gosta de viajar? Adoro viajar. É? Adoro viajar a passeio, a lazer, com certeza, né? Mas aprendi muito também a viajar a negócios. Viajo muito. Na época, antes do Sebrae, pela minha atividade, já viajava muito. Trabalhava em área comercial. E pelo Sebrae também a gente acaba tendo que viajar muito. Então, talvez aí a formação tenha ajudado um pouco. Tá certo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Então, para você que está chegando agora, nos próximos dias, a partir de quinta-feira, se eu não me engano, inicia em Cascavel pela primeira vez a Feira do Empreendedor do Sebrae. Depois de passar por Curitiba, grandes centros, Cascavel agora é privilegiada, é isso mesmo, Augusto? Exatamente. Estamos muito, muito felizes, estamos empolgados e agora com uma grande expectativa. A Feira do Empreendedor, ela é uma marca do sistema Sebrae que acontece no Brasil inteiro. É uma marca, novamente, não é do Paraná apenas, ela é usada na maioria das federações do estado, do país tem a Feira do Empreendedor. No Paraná, ela sempre aconteceu em formato estadual, sempre na capital. Teve um único ano que acabou saindo, inclusive, de Curitiba, mas ainda naquela época era em formato estadual. Ficamos um tempo sem realizar a feira, ficamos uma lacuna de 10 anos sem realizar a Feira do Empreendedor e em 2023 retornamos. Então, em 2023 e 2024, novamente foi realizado em formato estadual em Curitiba. Ano passado, na Feira de Curitiba, nós tivemos quase 24 mil participantes. Uau, muita gente. Lá foram 4 dias, obviamente, né, um tamanho muito maior, porque é estadual. Tem um Cidade é maior também, né? A cidade é maior e ela tinha esse objetivo. No final do ano passado, houve uma resolução da nossa diretoria, juntamente com o nosso conselho deliberativo, para que, além da edição estadual, que esse ano possui, vai existir em Curitiba a edição estadual, houvesse também um novo modelo, um formato regional. Até então nunca havia sido feito esse formato, preparado esse formato, e então tivemos essa ideia e começamos aqui pelo Oeste.
E é a primeira vez. Primeira vez, então, a primeira feira do empreendedor do estado do Paraná em formato regional vai acontecer aqui conosco, aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná. E esse ano ainda teremos também uma segunda que será em Maringá, no mês de julho. Então, junho, Cascavel, oeste, julho, Maringá, no noroeste, e aí em setembro, a feira estadual em Curitiba. Em Curitiba. Cascavel vamos dizer assim, que é uma cidade privilegiada, mas é uma cidade muito promissora, né? Batalhou, uma jovem senhora que cresceu em tão pouco tempo, em menos de 8 décadas, a gente vê o super desenvolvimento da nossa cidade. Então faz jus aí a realização dessa feira, né, Augusto? Faz jus, e eu entendo que esse foi um dos motivos da escolha de Cascavel, né? Cascavel é uma cidade... Estamos muito longe da capital, né? Estamos quase praticamente no extremo do estado. A região oeste, que é a nossa regional, né? São 7 regionais no Sebrae, nós somos a região oeste, nós somos a região mais longe da capital. Então, também há um intuito de favorecer o empreendedor que está muito distante e que tem dificuldades para ir numa feira do empreendedor, por exemplo, em Curitiba. Ano passado até levamos caravanas, podemos falar depois disso, né? Mas retornando para o centro da tua questão, nós entendemos que sim, né? Além do potencial da cidade, o potencial da região como um todo. Então, Cascavel, região oeste do Paraná, uma região extremamente dinâmica, diversificada em sua matriz econômica, empreendedores ousados, empreendedores de sucesso, inclusive a nível estadual. A nossa região é case em várias situações, então acho que tudo isso corrobora para a escolha de Cascavel iniciar esse formato regional. Então vamos orientar o pessoal que está nos acompanhando. Para quem que a feira é voltada, e a gente já adianta que a feira também é gratuita. Pode entrar, ter acesso a tudo gratuito, tudo de graça. Exatamente, né? Bom início, né? Começa pela essa informação, totalmente gratuita, tá? Então, quem é o público da feira? 2 perfis bem claros e eu acredito que vão se encaixar na maioria das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Empreendedores, empresários já constituídos, de qualquer ramo, de qualquer atividade, de qualquer segmento. Se você é empreendedor, você é perfil público da feira do empreendedor. E um outro perfil que é o que nós chamamos internamente como candidato a empreendedor, ou seja, eu não tenho minha empresa, não tenho meu CNPJ, mas estou querendo montar meu negócio, tenho planos futuros, né? Pretendo um dia ter um CNPJ. Então, o candidato a empreendedor também é público da feira. Então, tudo que nós teremos na feira, nós fazemos pensando nesses 2 perfis. Por exemplo, eu tenho um carrinho de cachorro-quente, a minha vizinha é manicure, pedicure e também cabeleireira, e o vizinho do lado, ele já fabrica na própria casa dele embalagens personalizadas. Nós 3 temos funções, nichos diferentes. E nós 3 podemos ir à feira, o que a gente vai poder adquirir na feira? Ótimos exemplos, né? São 3 perfis que são clientes da feira, esperamos que tenhamos, e vamos ter com certeza os 3 perfis. Na verdade, são clientes do Sebrae, né? Então, mesmo, por exemplo, o exemplo do cachorro-quente, né? Muitas vezes ainda são pessoas que trabalham na informalidade, não tem CNPJ, mas nós temos cada vez um número maior de pessoas que são formalizadas. Geralmente é o MEI, é o microempreendedor individual, que acaba executando esse tipo de tarefa, ou seja, ele já é um empreendedor formalizado. O salão foi o seu segundo exemplo. O salão de beleza ele pode ser uma microempresa que adota o simples, ou muitas vezes também é um microempreendedor individual que tem seu estabelecimento, sua estrutura física. Provavelmente outros empreendedores lá dentro, muitas vezes tem outros MEIs que trabalham junto de forma conjunta, ou funcionários mesmo, por CLT. Certo. Caso seja uma empresa, uma pequena empresa, mas com uma estrutura um pouco maior. E a terceiro exemplo, que é uma empresa de embalagens, correto? Isso. Da mesma forma, tá? Empresas de embalagens, hoje obviamente temos grandes empresas, mas boa parte são microempresas, são pequenas empresas, portanto são públicos do Sebrae no nosso dia a dia e são públicos da feira. Eu vejo que o brasileiro, não que a gente está puxando sardinha para o nosso lado, mas obviamente a gente vai puxar. É uma pessoa, né? É um grupo muito criativo. O brasileiro é muito criativo, seja para criar meme, seja para criar um negócio, para criar marcas, né? Então, assim, o que eu, como uma microempreendedora, estou entrando no mercado agora de trabalho, devo aprender antes de colocar o meu negócio? Porque eu, particularmente, vou contar aqui o meu testemunho, minha experiência, que quando eu fui montar a minha empresa de assessoria de comunicação, eu fiz um curso no Sebrae. Fiz um curso no Sebrae para saber quanto que eu ia custar a minha mão de obra, o que eu tinha que ofertar para o meu cliente e quanto que eu tinha que ganhar em cima para poder ter lucro. A pequeno, longo e médio prazo. Me corri se eu estiver errado.
E me diz uma coisa, você à frente, né, dessa grande oportunidade que as pessoas têm ao ver o Sebrae, que abre as portas e ensina em diferentes nichos, qual que é a primeira dica, ou as 5 dicas essenciais que você dá para quem vai abrir o primeiro negócio? Fazer o que você fez. Se preparar, se organizar. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma grande fatia dos empreendedores que ainda empreendem por necessidade, né? Dada a realidade econômica do nosso Claro. país, então muitas pessoas precisam empreender, muitas vezes sem tempo de organização, porque ela precisa uma atividade econômica que lhe renda retorno de forma imediata, muitas vezes, Uhum. né? Então, boa parte dos nossos empreendedores, eles precisam fechar o mês para conseguir sobreviver, para conseguir sustentar a sua família. A maior parte das empresas brasileiras são de base familiar, então elas são muitas vezes a única fonte de renda de uma família. Então, o empreendedorismo por necessidade, às vezes, gera a situação do empreendedor não ter tempo de se organizar e se preparar. E essa é um conjunto, né, um combinado de situações delicadas e muitas vezes perigosa para o futuro do sucesso, para o sucesso do empreendedor. Então, quem puder, quem tem a condição, se organize, se prepare, se planeje. Isso nós podemos auxiliar. Outras empresas, outras instituições, outras pessoas podem auxiliar, mas esse também é uma atividade do Sebrae. Então, se você está lá vendo ali na frente que você pode, poxa, hoje eu sou CLT, mas daqui de repente 3, 4, 5 meses, ou de repente ano que vem, eu gostaria de empreender. Comece a se preparar agora. Procure o Sebrae, procure ajuda, comece a fazer as contas, veja a viabilidade financeira do seu negócio, estude um pouco o mercado. Eu não posso fazer um estudo de mercado formal. Faça um informal. Nós orientamos nisso. Busque informações, busque empresas que já estão no segmento, converse com pessoas que já conhecem o mercado. Ou seja, você tem um conjunto de possibilidades que quem tem um pouco de tempo de se preparar pode Uhum. alcançar, mesmo não tendo tantas condições financeiras. É claro que se você tiver melhores condições financeiras, você pode inclusive investir nisso. Mas se você tiver poucas condições financeiras, você tem outras alternativas. Então a primeira dica, e a mais importante que nós damos é isso: se organize, se prepare, se planeje. Fazer uma pesquisa de mercado também ajuda, né? Porque às vezes a pessoa quer montar uma panificadora. Vamos ver quantas panificadoras temos no meu bairro, né? O que elas ofertam? O que eu vou ofertar de diferencial? Porque ir lá montar o mesmo negócio que o concorrente já tem também não dá certo, né? Uma pesquisa de mercado é ótimo, é uma ótima situação. Novamente, se você tem um pouco de recurso, né, e o Sebrae também faz isso, você pode fazer uma pesquisa mais profunda, mas eu volto a frisar, né? Quem não tem, consegue fazer uma busca, uma análise de mercado com pouco recurso. Mas dá para fazer no boca a boca Dá também, para né? fazer hoje as ferramentas, hoje, né, isso é uma evolução que nós tivemos nos últimos anos, principalmente há poucos anos. Hoje nós temos diversas ferramentas gratuitas ou com Hum. baixíssimo custo para a gente fazer levantamento de informações, ver o que o mercado já oferece, o que você poderia oferecer, o que você poderá oferecer de forma diferencial para ser mais competitivo, né? A maioria dos setores, segmentos econômicos hoje, eles já têm um conjunto de empresas muito grande. Então, é importante você pensar o que eu vou fazer diferente para ser mais competitivo nesse mercado, entregar alguma coisa nova para o meu público e, de preferência, com custo competitivo também. E ter cliente, né? Não E adianta ter você cliente. ofertar e não ter o cliente para poder comprar e fazer gerar lucro, né? Exatamente. Você precisa quantidade de clientes, você precisa ticket médio bom, você precisa buscar normalmente baixar seus custos, ter um diferencial. Então são várias questões que novamente, quem consegue se preparar e se planejar pode organizar o seu negócio. Certo. Dados do IBGE apontam que no ano passado, me corrija se eu estiver errada, né? O Brasil chegou em uma média de 14,6 milhões de microempreendedores em todo o país. No Paraná já passamos de 1 milhão. E na nossa região oeste, como que estamos? Na região oeste nós temos mais de 200 mil empresas formadas. A maioria dessas empresas são MEIs, ou seja, o microempreendedor individual. É importante fazer uma análise com cuidado nos Uhum. números, né? Existem algumas atividades que acabam gerando muitos CNPJs, mas na verdade elas não são empreendedores de fato no sentido de ter o seu próprio negócio independente. Existe a chamada pejotização. São empresas, são pessoas que abrem o CNPJ por alguma necessidade para até
prestar serviços e às vezes esse serviço é para um único cliente. Então, ele está formal, ele consta como uma empresa, mas de fato tem uma característica diferente. Então, os números, por isso que os números são e precisam ser interpretados de diferentes formas. Certo. Agora, a essência disso que os números trazem, e é isso nós podemos tirar a essência, é cada vez mais nós temos mais empreendedores no mercado. Pessoas que escolheram ter o seu negócio como fonte de renda. Perfeito. E agora uma pergunta que eu e os internautas, os leitores da Gazeta devem estar curiosos, né? Quem empreende mais, o homem ou a mulher? A maioria dos empreendedores hoje que lideram seus negócios já são mulheres. Olha, a mulherada As mulheres liderando. já aparecem no ranking, muda de região para região, de algumas Claro. cidades, mas em geral as mulheres já são em vários segmentos predominantes. Também tem alguns segmentos mais masculinos, alguns segmentos bem mais femininos, mas as mulheres hoje já são, na verdade as mulheres, inclusive nas residências também, né, são chefes de família em um grande número Isso. de residências e à frente dos negócios também. Eu acho por perfil, por necessidade, por coragem, eu acho que são vários elementos aí que fazem as mulheres empreenderem cada vez mais. E a mulher gasta mais, né? Então a gente entende. Muitas vezes são Vai melhores clientes montar um também. negócio, já pensa, né? Quem compra mais? Não é por nada, não. O homem, não sei você, mas usa a calça jeans muito mais tempo que a gente, o sapato muito mais tempo que a gente. Ele prefere investir num celular, num carro, né? A gente não, a gente quer trocar a bolsa. A gente não quer repetir a bolsa e usar mais de 4, 5 meses a mesma bolsa. Muitas vezes são melhores clientes, mas também mais exigentes. Então, quem trabalha Verdade. com o empreendedorismo feminino, quem trabalha, olhando o público feminino como seu principal cliente, precisa estar adaptado também a esse perfil. Tá certo. E me conta, hoje quais são os principais nichos, né, no mercado, tanto aqui na região oeste, no Paraná, quais são esses nichos que lideram hoje em todo o estado? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Normalmente a gente ouve muito perguntas similares como essa, né? O que está dando dinheiro, né? Geralmente essa pergunta Eu ia fazer é essa exatamente pergunta. o que está dando dinheiro. Não é uma resposta simples, né? É claro que a matriz econômica da nossa região, na verdade, da maioria das regiões do estado do Paraná, ela está muito voltada à cadeia de valor do agronegócio. Veja bem, a cadeia de valor não quer Sim. dizer que é diretamente ao agronegócio. Muitas das nossas atividades na cidade, elas estão dentro dessa cadeia de valor. Então, é uma cadeia de valor que se fortalece cada vez mais e, em tese, são nichos importantíssimos e nichos de alto potencial. Mas nós temos nichos também nos últimos anos, alguns nichos surgiram fortíssimo, né? Muito pela mudança de hábito de consumo nossa, pós-pandemia, inclusive. Então, por exemplo, segmento pet. Segmento pet explodiu nos últimos anos. A pandemia potencializou, sim, também, né? Assim como outros segmentos, mas foi uma situação generalizada, não apenas da nossa região. O segmento pet subiu muito. E essa parte dessa resposta, inclusive, vai ser apresentada na Feira do Empreendedor. Olha que bacana. Nós temos anualmente um caderno de tendências. Ele é sempre revisado e revisitado. Então, esse caderno de tendências desse ano, da edição 2025, vai ser lançado aqui na Feira do Empreendedor. Todos os dias da feira nós vamos ter uma apresentação e também vamos trazer durante a feira, além das tendências que são um nível um pouco mais macro, algumas oportunidades de negócio para Cascavel e para a região oeste do Paraná. Já que você citou o mercado pet, né, você falando da questão da pandemia, tantos outros nichos também cresceram ao longo da pandemia de 2020 para cá, né? Mas o mercado pet é impressionante, que hoje a gente vai no supermercado, a gente vê escova de dente, pasta de dente, shampoo, né, uma ração diferenciada para cada tipo, raça, tamanho, né, o porte do animal doméstico e roupinhas. Como que pode, né? A roupinha se deu tão bem, se adaptou tão bem. Mas aí, esse é um excelente exemplo para ver a criatividade, né, do nosso empreendedor. Você falou de criatividade agora há pouquinho, que é uma característica nossa. Veja bem, o mercado pet ele já estava subindo, ele foi potenciado pela pandemia, a vontade de ter um animal dentro de casa, cada vez mais casais sem filhos ou com poucos filhos, muitas pessoas solteiras, então o pet também acaba sendo, às vezes, uma Um companhia, né? companheiro. Companheiro para a pessoa, para a família. Inclusive os idosos muitas vezes também têm pets. Ou seja, é um mercado que já estava sendo potencializado e potencializou cada vez mais. Agora, essas alternativas ou esses produtos complementares, eles vão sendo criados na medida que o empreendedor também aparece com essa ideia. Às vezes é uma necessidade, então ração, produto trivial, né? Ração é básica. Hoje você vai no mercado e você tem cada vez mais quantidades e variedades de ração. Os produtos, inclusive, né,
os pets brincarem, né? Verdade. Hoje você tem uma infinidade de De alternativas. brinquedinhos, né? Exatamente, isso é um empreendedor. É um empreendedor que vai vendo oportunidades e possibilidades e vai criando produtos complementares para agregar a sua empresa. Então é a criatividade do brasileiro também em jogo. Esses dias eu precisei pegar o Uber. Aí o motorista do Uber, né, a gente conversando e tal, ele começou a apresentar um produto que ele está vendendo, representante comercial, mas ele abriu a empresa dele, de cheirinhos personalizados para os carros. Aí cada cheirinho é um formato diferente de um bichinho, de cachorro, de gente, de florzinha. Então, assim, a pessoa está indo atrás da sua segunda renda, já é o segundo emprego dele, é o Uber, e já indo atrás da terceira renda, porque precisa complementar a renda aí no dia a dia. Outra característica do brasileiro, né? Muitas vezes tem uma atividade formal, às vezes uma atividade que ainda inicia-se de forma informal, que lá na frente pode ser formalizada. Motorista aplicativo é uma realidade, nós sabemos, né? Não só aqui, em vários lugares, que é uma renda complementar e uma segunda atividade. Alguns acabam depois adotando como primeira atividade, mas muitos, de fato, permanecem como segunda, né? Você tem uma outra atividade, às vezes, inclusive, você é um empregado CLT, mas tem uma atividade complementar, ou uma outra empresa. E alguns utilizam nesse momento de organização e preparação. Então, quem está em transição às vezes, de carreira, utiliza alternativas como essa, aplicativo, motorista de aplicativo, para fazer uma renda que durante essa transição lhe dê uma condição e depois lá na frente ele vai fazer uma escolha. Vou me dedicar totalmente à minha empresa, vou voltar para o mercado de trabalho como CLT, vou permanecer como motorista de aplicativo como uma renda complementar, mas é uma boa alternativa. A gente não pode negar que, ainda mais por um fator transitório para muitas pessoas, ela é uma realidade. Tá certo. E me conta, hoje em Cascavel a gente tem a Empresa Fácil, né, que funciona dentro do prédio da prefeitura, que dá um grande suporte para quem quer montar o seu negócio pela primeira vez e precisa de ajuda com a questão da abertura do CNPJ, né, o auxílio de um contador. Então, para quem vai abrir o negócio pela primeira vez, ela tem esse suporte totalmente gratuito que a prefeitura oferta através do programa Empresa Fácil. E o Sebrae, o que ele oferta para quem vai abrir o primeiro negócio? E eu também gostaria que você falasse assim sobre os serviços de apoio do Sebrae. Legal. Nós temos uma política de canais de atendimento para os nossos clientes, dependendo do perfil e dependendo do produto. Então, para quem está iniciando a empresa ou quer iniciar a empresa, geralmente, ou novamente, né, é a pessoa física que está almejando entrar na formalidade, ou mesmo quem já tem um CNPJ, mas está ainda no processo inicial, as salas do empreendedor, que aqui em Cascavel funciona como empresa fácil, é um desses canais. Só na região oeste aqui, nós temos mais de 50 salas do empreendedor em diversos municípios. Então, sempre é uma parceria do município com o Sebrae. Ela funciona, na maioria das vezes, dentro da prefeitura, dentro do Paço Municipal, e é fruto dessa parceria. Nós ajudamos a preparar a equipe, a capacitar a equipe e trazemos alguns produtos. E a prefeitura coloca o atendimento e alguns serviços adicionais, ou seja, os serviços que o Sebrae coloca e serviços adicionais. Então, esse perfil de empreendedor, ele pode buscar, por exemplo, aqui em Cascavel, a Empresa Fácil, ou nos outros municípios, a sala do empreendedor, ou pode buscar, obviamente, o nosso escritório. Assim como os nossos canais digitais. Os canais digitais do Sebrae também atendem diversos tipos de perfis de empreendedores. Então, a política de canais é uma política para a gente estar mais próximo do empreendedor e com produtos que sejam mais aderentes ao momento e ao estágio de maturidade dele. Da mesma forma, nós temos outros canais, outros produtos para pequenos empresários que estão num nível de maturidade mais avançado. Então, empreendedores que já estão num outro estágio, empreendem há muito tempo, têm outros desafios. Então, nós também temos outros produtos, soluções e até alguns canais que são mais aderentes a esse perfil de empreendedor também. Se o pequeno empresário, né, quer empreender e ele precisa de linhas de crédito, financiamento, como que o Sebrae pode orientar, como que pode ajudar esse pequeno empresário? Ótimo, esse é um cuidado que a gente sempre orienta o empreendedor a ter. Estamos num momento difícil de um dinheiro com custo caro pela alta de juros, mas em todos os momentos que o empreendedor precisa e deve buscar financiamento, são momentos de atenção. Então nós orientamos também, nós temos consultorias financeiras, orientação financeira. O Sebrae não tem linhas próprias, a gente sempre orienta a ir ao mercado e verificar as diversas opções que tem. Então, qual é o dinheiro, né, entre aspas, mais adequado para o seu momento? Seu momento é buscar recurso para giro, seu momento é buscar recurso para investimento,
Muitas vezes, inclusive, a gente acompanha na melhor das intenções do empreendedor, às vezes ele prefere usar recurso próprio e não ir no mercado financeiro. Às vezes é a opção correta, às vezes não é. E por que não é às vezes? Porque se ali na frente você for precisar de recurso e utilizar o teu caixa próprio para giro e não para investimento, você vai ter depois um dinheiro mais caro para pegar. Então, se você Hum, tem um recurso, às vezes é melhor guardar ele para o giro, para você, principalmente, utilizar nos primeiros meses, no primeiro ano, e buscar um recurso que é mais baixo, mais barato para fazer o investimento. Então, eu vou construir um barracão para minha empresa, vou uhum. adquirir um veículo para minha empresa. Se você utilizar o recurso próprio, você está usando um recurso próprio em cima de um dinheiro que teria uma taxa de juros mais baixa. Verdade. Então, cuidado com isso também. Na feira, adiantando um pouco, Bom, na pode feira falar. também falaremos sobre isso, tá? Isso é Teremos ótimo. 6 instituições financeiras trazendo seus produtos e serviços, inclusive rodadas de crédito também. Porque a gente percebe, quando a gente vai fazer uma reportagem, conversa com o empresário, o microempreendedor, um dos principais motivos de fechar o negócio, de quebrar o negócio, é a questão da capital de giro, de não ter dinheiro, ou tinha todo o dinheiro e investiu tudo no negócio, na construção, montou a sala, equipou a sala, um exemplo, né? E é o que você acabou de dizer, é que a pessoa lá na frente ela acaba tendo prejuízo. Na melhor das intenções, né? Todo mundo age com o que tem de convicção no momento. Então, por isso que, novamente, a gente orienta. Quem tem um pouco de tempo, quem consegue se organizar, busque ajuda. Uhum. E também reforço, essa ajuda pode ser com o Sebrae, pode ser com o seu contador muitas vezes. Pode ser com um empresário, amigo que já tem experiência, mas busque ajuda, busque informações. Porque esse é um movimento muito tradicional de ser realizado e que muitas vezes, de fato, ele significa o sucesso ou o insucesso do seu empreendimento. Agora vamos falar sobre cursos, capacitação, que isso é essencial para quem vai montar seu negócio, está por dentro da importância do marketing, da propaganda, né? E também de uma assessoria de imprensa, se você tiver mais dinheiro, que é muito importante ter profissionais, né, qualificados que ajudam a alavancar a marca e que façam que a marca seja bem vista, né, e lembrada no mercado. Exatamente, comunicação é a parte preponderante do negócio, especialmente em alguns nichos mais específicos, e também sofreu uma série de mudanças nos últimos anos, né? Hoje a comunicação, basicamente não, né? Mas muitas vezes acontece mais nos meios digitais, Redes redes sociais. sociais. Passamos por um momento onde talvez qualquer coisa era válida, principalmente na época da pandemia, e a É. gente orientava muito isso, né? Exponha sua marca. Mas é claro, de lá para cá, nós fomos acompanhando uma diversificação, uma sofisticação para ter canais e redes mais adequados, formas de se comunicar mais efetivas de acordo com o seu público. Então, a sua orientação inicial, no nosso entendimento, totalmente é válida. Busca um profissional. Busca um profissional, busca informações. Você está indo para a rede, chegar na rede hoje não é caro. Estar nas redes sociais hoje o custo é baixo. Agora, ser efetivo nas redes sociais, aí precisa um pouco mais. Por isso que a importância de você receber uma orientação, acompanhar, seja com o Sebrae ou um ou outro especialista, tirar as dúvidas, né? Para ver qual a importância, em qual dinheiro investir, em qual área eu devo aplicar mais, se eu quero um retorno mais imediato, né? Criar propagandas através de sorteios. Enfim, isso atrai as pessoas para redes sociais e dá mais visibilidade aí à marca que a pessoa quer ou está colocando no mercado. Perfeito. E aqui novamente entra sim um elemento da criatividade, porque a criatividade você pode trazer coisas novas, diferentes, que ainda seus concorrentes talvez não estão usando ou estão usando de uma forma Sim. diferente, mas de novo o planejamento, né? Hoje a infinidade de ferramentas que tem na internet é gigante, muitas delas sem custo, inclusive. Uhum. Agora, o uso adequado no momento adequado para o perfil adequado faz toda a diferença. Então, novamente, busque ajuda, planeje, se inspire em casos de sucesso, em casos semelhantes aos seus, né? É claro que nós Uhum. vamos inspirar em grandes empresas, nos inspiramos em grandes empresas, mas muitas vezes tem pequenas empresas, às vezes é a sua panificadora do seu bairro, que tem uma ótima boa ação lá, se inspire, ajuste para o seu mercado e faça você também, né? Verdade. Mas olha, a gente falou da quantidade imensa, né, de novos MEIs ao longo de 2024, mas a gente também teve uma queda. Cerca de 4 milhões aí de microempreendedores acabaram fechando aí o seu negócio. O que levou a isso? Você acredita que está relacionado à questão da inflação, do poder de compra? Infelizmente, nós ainda temos uma taxa de mortalidade de empresas no Brasil ainda alta. Melhorou?
bem nos últimos anos, era uma taxa ainda maior, ou seja, uma taxa menor de sobrevivência, mas ainda é alta, por diversos aspectos. É claro, né, nós também estamos vendo de um tempo para cá um cenário financeiro mais instável. Né? A instabilidade financeira ela prejudica o sucesso dos negócios, é claro, e aumenta essa mortalidade. Novamente, também temos que olhar os números sob diferentes formas. Né? Há sim um número de CNPJs que diminui drasticamente em algumas situações por não regularização e por baixa. Então, os próprios MEIs, estávamos falando agora há pouco, né? A própria Receita, ela, ela traz essa informação, porque depois de um tempo que você está irregular, você pode ter que dar baixa no seu CNPJ. Então, também há esse aspecto. Não só em Cascavel, no Oeste, eu diria que até nós temos uma situação diferenciada. Economicamente, se a gente olha os números do Oeste do Paraná, em geral, são números acima da média do estado do Paraná, que já é acima da média do Brasil. Então, nós estamos numa região muito privilegiada, mas é claro, não somos uma bolha, não somos Claro. numa ilha. Então, também somos afetados por essa crise, né? Com certeza. E retornando à questão da pandemia, quando você falou assim, o pessoal colocou sua marca, porque a gente lembra que a gente ficou praticamente lockdown aí por um bom tempo, né? Então, o pessoal que fazia marmitas quentinha acabou ganhando mais, que fazia suas entregas, né? E só os serviços essenciais ficaram abertos. Eu me lembro que nessa época teve muitas empresas que abriram e deram certo e continuam até hoje. E tantas que tem empresas que ainda trabalham na questão home office, dividindo ali o trabalho do presencial com home office, que deu certo, né? Deu muito certo em vários aspectos. Talvez o ramo de alimentação tenha sido mais, que se transformou mais, né? Logo no início da pandemia, para nós, inclusive para o Sebrae, também foi um grande aprendizado. Nós tivemos, todos nós, né? Em questão de 1 ou 2 semanas, todos tivemos que parar as nossas atividades presenciais e ir para as atividades remotas. Então, a forma que o Sebrae orientou o seu empresário também foi uma forma para nós desafiadora no início. Nós adaptamos rapidamente naquela época todos os nossos canais para o meio digital. E naquele momento, o que nós mais recebíamos de demanda de forma remota era essa pergunta: como que eu sobrevivo? Como que eu não vou fechar meu negócio? Lembrando que quando a gente analisa os números da pandemia, é claro que essa condição ela veio só pós alguns meses. Nós tivemos os meses centrais ali, praticamente sem emissão de nota fiscal por a maioria dos CNPJs. Foi bem difícil. Foi extremamente drástico, tá? É claro, teve um momento mais pontual, depois alguma coisa retornou. Então a nossa orientação é essa: esteja próximo do seu cliente nesse momento da forma que você puder. Se é por telefone, se é por WhatsApp, se é pela rede social. Com o tempo, isso foi se sofisticando. Alguns se tornaram totalmente para o mercado offline, né? Para o mercado físico, mas muita gente, muitos negócios permaneceram no digital. Novamente, serviços de alimentação, a gente acompanhou uma guinada muito grande de empresas que estavam fornecendo, que tinham sua porta, seu serviço, e que depois da pandemia optaram por fazer apenas entregas, delivery. E muitos com sucesso, né, até hoje. Olha só. Eu vou dar uma dica aqui que eu vi de uma pessoa e eu achei fantástico, que é uma boleira em Cascavel, ela é microempreendedora e já é acho que o terceiro, quarto ano que eu compro o bolo dela em datas festivas. Então ela faz o seguinte, cada vez que ela cria um bolo novo, um recheio novo, ela fala: Oi, Eliane, tudo bem? Que é a fulano de tal, assim, assim, assado. Queria ver contigo que dia da semana eu posso te entregar ou você passa a provar, degustar um novo bolo. Então, assim, a forma dela segurar o cliente. Porque dela faz me lembrar que quando meu pai tá de aniversário ou minha mãe, deixa eu ver, para quem que eu vou encomendar um bolo? Aí eu lembro dela. Olha só, a diversificação de produtos, né? Ela já tem, provavelmente, ela já sabe o que fazer, ela tem know-how. Ela já é, pelo jeito, ela já é sua fornecedora, do que você Já. está falando. Ela já tem seu contato, ela já sabe o canal de venda que ela utiliza para alcançar você. Mas o que ela precisa volta e meia? Novidade. Então ela precisa de um bolo novo, uma receita nova. Às vezes é uma receita atual, mas com uma cobertura diferente. Exatamente. Então, diversificação de produto, né? Trazer novidade para o seu cliente, acessar o seu cliente dessa forma. Olha só, tô com um bolo novo, passa aqui para experimentar, leva até você. Tá mostrando proatividade. Isso é comportamento. É comportamento empreendedor. A gente fala muito de comportamento empreendedor, né? O Sebrae trabalha muito isso, inclusive em um de seus principais produtos, que é o nosso Empretec. Nós falamos muito de comportamento. Então, comportamento empreendedor é isso, proatividade, né? Você busca seu cliente. Você não espera que ele vá bater na sua porta ou vá chamar
pelo seu canal de venda digital, né? Você leva até ele já uma novidade. Eu achei muito bacana a tática dela, porque além de ela me manter uma cliente fiel, eu acabo indicando ela para outras pessoas. Viu, você conhece alguém que faz um bolo assim, assim, assado, né? Ou a pessoa tá em cima da data limite, precisa de um bolo muito rápido para poder entregar. Enfim, ela acaba dando muito certo a dica dela aí. Ela mantém a cliente dela fiel. Mas a gente ainda falando sobre as aberturas de MEI, né? E cancelamentos de MEI. Hoje, Cascavel, a gente percebe assim que ela expandiu, cresceu muito, o centro da cidade, os bairros, principalmente a região norte, né? Eu digo que a região norte é uma segunda Cascavel dentro de Cascavel, pelo número de população, de negócios, né? Tanto que até a SIC já tem uma Associação? associação lá na própria região norte, né? E tantos outros nichos, outras empresas também acabaram levando para a região norte. Você acha assim que pelo fato de não só da população ter atraído mais lojistas, mais empresários, mas também essa diferenciação, vamos dizer assim, essa diferença da região ser maior, né? Tem mais bairros, está crescendo naquela parte. Isso faz com que o microempreendedor ou até o próprio empresário tenha que saber se evoluir, melhorar, para não acabar caindo no mesmo. Tipo, vou abrir mais uma loja só lá para atender a região norte. Perfeito. Geralmente, o que molda os negócios são os hábitos de consumo do cliente, correto? Boa. Então, assim, se eu tenho o meu negócio, eu preciso adaptar o meu produto ao hábito de consumo do meu cliente e não fazer ele se adaptar ao meu negócio, correto? Isso é correto. Isso é importante e a gente sempre orienta, né? Cuide para não se apaixonar em excesso pelo seu negócio e esquecer que ele precisa ser adaptado. Então, Boa. esse também é uma mudança de hábito de consumo. Cascavel hoje tem 360 mil habitantes, salvo engano, nessa faixa. Então, nós temos vários municípios que são vários bairros, perdão, regiões da cidade que são maiores que vários municípios. Verdade. Na verdade, a média dos nossos municípios no estado, no país, são municípios pequenos. Então, tem bairros com 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, o bairro em si, ele já se caracteriza como um alvo ali, centro, que pode ser o alvo do seu negócio. E a mudança de hábito também está em relação à logística. As pessoas querem cada vez mais ter mais acesso, um acesso facilitado, mais rápido, sem perder tempo, por exemplo, no trânsito. Então, se eu tenho o meu produto, que eu posso focar no meu bairro, e talvez a grande parte dos meus concorrentes está no centro da cidade, talvez eu tenha um fator competitivo bem importante aí. Ou seja, o meu produto vai estar mais acessível ao meu cliente de forma mais rápida e mais barata. Então, olhar para o seu bairro, olhar para a sua comunidade, para o entorno e verificar isso também, que produto que eu tenho lá no centro da cidade, né, mas eu não tenho aqui no bairro, ou eu tenho ainda em menor quantidade e eu quero explorar mais, também pode ser uma oportunidade de negócio. E vamos falar dos benefícios, por exemplo, do MEI, que muita gente não sabe, né? Saindo da informalidade, além de você transformar o seu negócio de forma formal, tem vários benefícios, né? Como a questão do benefício do INSS. O INSS é um benefício direto, muitas pessoas acabam, inclusive às vezes, entrando como MEI buscando esse benefício. Então, claro, né, a partir do momento que você se formaliza, você está assegurado. Se você é pessoa física e mesmo exercendo sua atividade econômica de forma informal, se acontece alguma coisa, formalmente você não tem um negócio, você não está assegurado. Então, esse é um benefício real e importantíssimo. Agora, eu gostaria de abordar, e a gente sempre aborda isso também, outros benefícios que às vezes são um pouco, em alguns momentos, eles até não aparecem tão claramente para o empreendedor. Por exemplo, se eu tenho CNPJ, se eu estou na formalidade, se eu tenho meu MEI, eu posso vender, por exemplo, para o poder público. Né? Eu posso vender, olhar para uma prefeitura, para uma estrutura pública, não só uma prefeitura, órgãos públicos, e eles podem ser meus clientes. Se eu não tenho CNPJ, isso não vai acontecer. Você não vai ser um possível fornecedor. E hoje é um mercado gigantesco. As prefeituras, em geral, são os maiores consumidores na grande maioria dos municípios brasileiros. Em geral, na grande maioria. Isso não é uma exceção, isso é praticamente uma regra. É claro, cidades como Cascavel, onde você também tem grandes empresas que são grandes compradores, Sim. mas a maioria das prefeituras são os maiores clientes. E até num passado relativamente recente, havia um certo ceticismo em querer vender para o poder público. Havia uma imagem que o poder público não pagava bem, não pagava em dia, que era tudo carta branca, para ser sincero. Então era uma imagem que infelizmente perdurou durante muitos anos. De uns anos para cá, nós entendemos que essa imagem ela foi sendo refeita. Então hoje, inclusive pelos órgãos de controle, né, as prefeituras Verdade. compram
compram muito, em geral pagam em dia, em geral pagam bem, só que, claro, tem uma contrapartida aí, que depende de uma organização do negócio. Então, para vender para uma prefeitura, você precisa ter um nível de gestão melhor, você precisa ter toda a documentação em dia. Você não pode estar com saldo negativo em algum órgão de controle. Então, existe uma preparação e uma organização. Mas, novamente, em contrapartida, se você é um empreendedor formal, você olha para esses órgãos públicos como potenciais clientes gigantescos, né? Vamos usar um exemplo, né? A agroindústria, a indústria familiar, o pessoal, né, planta hortaliças e quer vender para o município, né? Desde que esteja todo regularizado com o CNPJ, ele vai poder entregar aí uma vez ou a cada 15 dias as hortaliças para o município. Importante exemplo, existe uma política pública a nível nacional hoje que obriga os municípios a comprar um percentual da Isso, agricultura familiar e a maior parte dos municípios tem dificuldade de fornecedores. A grande maioria dos olha municípios. só. A grande maioria não consegue atingir esse percentual porque não tem fornecedores habilitados. Então, se você está organizado e tem essa condição, de cara você já começa com uma vantagem. Tá? E esse é um exemplo só, né? Tem vários exemplos aí. Tantos outros. Vou virar meu celular aqui para a câmera, para o pessoal acessar o Sebrae, o site do Sebrae que eu estava olhando aqui, de tanta coisa bacana que tem. Vou pedir para você comentar, porque tem vários cursos online gratuito aqui, né? Quando eu abri, já deu de cara para eu me inscrever na feira que está rolando e vai rolar em Cascavel, né? A partir de quinta-feira. Mas as opções que tem aqui para você fazer cursos, para quem quer ter mais informações sobre uma startup, né? Quer montar, abrir sua primeira startup, como investir, também tem aqui. Explica mais para gente, por gentileza. Tem muita coisa. Esse é o portal, né? Você acessou o nosso portal. O portal é um dos canais. Falamos agora há pouco, né? Vários canais. Sala do Empreendedor em canal, ponto de atendimento em canal, escritório em canal. O portal Sebrae é um canal. Então é um canal, perdão, que está destinado a diversos segmentos e perfis de público. Por quê? Também pelos hábitos de consumo que nós estávamos falando agora há pouco. O Sebrae também teve que se adaptar. Então hoje no portal nós temos, acessando diariamente, vários perfis de clientes que acessam o portal. Então por isso que é um portal cada vez mais diversificado, que a gente tenta conectar o perfil do nosso público. Então aí nós temos informações gerais, inclusive sobre formalização. Acabamos de falar como eu Isso. quero ser no meio, o que eu faço, quais os primeiros passos, como eu me organizo. Ou seja, tem um conteúdo de informação desde o mais básico ao mais avançado. Temos, por exemplo, a disponibilização dos nossos produtos. Então, é o bolo da sua cliente, da sua fornecedora que está vendendo para você. O nosso produto está aí também. Desde os gratuitos até os produtos que Claro. têm custo. Então, novamente, nós temos aí produtos mais simples, rápidos, curta duração, produtos mais sofisticados, de mais longa duração e que exigem um certo investimento. Então, basicamente, hoje, tudo que o Sebrae tem à disposição do empreendedor consta no portal. Então a gente sempre leva essa informação também. Acesse o nosso portal. Você pode inclusive buscar por regiões. É claro que tem produtos e capacitações online que não tem barreira, né? Então em qualquer lugar você pode fazer. Mas também tem a nossa oferta de produtos físicos, presenciais. E aí se você acessa por região, você vai ter uma facilidade maior. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, tudo muito rápido, muito acessível. O acesso à informação é sem custo. Então, realmente, né? É só precisar boa vontade e, obviamente, um tempo aí que você vai se dispor a isso e uma organização, É. mas é uma excelente fonte de informação. A gente está chegando já ao fim do nosso bate-papo. Você viu como que foi rápido? Rapidinho, né? Gostaria de perguntar para você se você tem alguma consideração final para deixar. Fique à vontade, aquela câmera ali é a sua e manda ver, Augusto. Posso fazer o convite para a feira, Com então? certeza. Então, 5, 6 e 7, quinta, sexta e sábado, das 2 da tarde às 9 da noite. Você é nosso convidado para ir na Feira do Empreendedor, aqui no Centro de Eventos de Cascavel. Um convite para todos de Cascavel, para toda a região. Novamente, das 2 da tarde às 9 da noite. Procura lá, dá um Google para ser mais fácil. Procura o link de inscrição, faça sua inscrição antecipada. A inscrição antecipada, ela facilita a entrada, ela agiliza a sua entrada. Esqueci de fazer a inscrição, cheguei direto na feira, posso entrar? Pode entrar. A gente sempre orienta a fazer a inscrição e buscar na programação. Então, nesses 3 dias nós temos 3 palestras magnas. Inclusive, para acessar a palestra magna, tem que tirar uma pulseira dentro da feira. Lá no site tem informação também. E uma infinidade de outras informações e conteúdos. Temos 56 palestras.
temos mais de 20 estações de atendimento, temos rodadas de crédito, rodadas de negócio, ou seja, tem muita coisa boa acontecendo durante a feira. Perfeito. E para ficar bem informado, é só acessar o site da Gazeta do Paraná, que a gente também traz toda a cobertura da feira. Augusto, muito obrigada por sua presença, por essa aula de negócios que você deu aqui para nós hoje na Gazeta Entrevista. E foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Eu que agradeço, nós agradecemos muito o convite. Para nós é importantíssimo ter essa oportunidade de levar as informações, falar da feira, falar um pouco do Sebrae. Estamos sempre à disposição sua. Espero que quem nos acompanhou até agora, né, consiga extrair alguma informação, algum conteúdo importante aqui. E, novamente, esteja conosco na feira, que tem muito mais lá. Com certeza. E as portas da Gazeta do Paraná estarão sempre abertas para sugestões de pauta. Quiser tomar um café com a gente aqui, também é bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. Tá certo. Muito obrigada para você, especialmente a você que nos acompanhou desde o início até o fim desse super bate-papo aí, falando sobre empreendedorismo, empreendedor, microempreendedor e negócios. Gostou? Dá um like para nós. Por favor, siga a gente nas redes sociais e, é claro, se tiver alguma sugestão de pauta, só escrever aqui para nós e aproveite e acione o sininho aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada, agradeço a você mais uma vez e até a próxima entrevista. Tchau!